E hoje o nosso estudo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Palavras de Jesus. Emmanuel vem comentar na lição 105 do livro Vinha de Luz, a paz do mundo e paz do Cristo. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo, sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel vem hoje dar aquela sacudida nos nossos corações, nas nossas razões, falando da diferença da paz que se prega no mundo e a paz do Cristo. E eu me lembro com muito carinho de um texto que foi marcante na minha vida, um texto que não está em livro nenhum, um texto que foi escrito pelo espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo, e que foi publicado num periódico desse, né? Um texto que tem como título Sórdidos Porões. Se a gente colocar aí no Google, a gente consegue achar esse texto. E a Joana de Ângeles, ela vem falar que Jesus foi o maior exemplo de centralidade que existiu, que em todo o seu ministério não teve lugar para exclusão. Ele dizia que ele veio para os que estavam doentes, não para os que estavam sãos. Ele queria tirar da margem, acabar com a marginalização, né, todos aqueles que estavam ali desprezados pela sociedade, trazer para o centro das atenções. E tem um momento que ele vem falar assim, né? A gente fica o tempo todo buscando aí o estômago cheio, a segurança através das medidas que a gente toma para proteger o nosso patrimônio, né? E achando que isso é paz, isso se chama paz, quando na verdade a paz maior está sentindo aquele que está indo ao encontro desses que são desprezados, desses que estão marginalizados. E ela faz questão de fazer uma afirmação. Ela fala assim, normalmente o tempo de recuperação deles não é menor do que o tempo que o levou à degradação e chegou ao ponto de chegar a o ponto que eles se encontram hoje, né? E quando eu li aquilo, eu falei, realmente a gente às vezes quer as coisas, né, de maneira automática, muito rápida, objetiva, e acaba não sendo desse jeito, né? Quando se trata de ser humano, né, o que levou aquele homem a ficar daquele jeito e virar um morador de rua, se entregar ao vício? Ela fala, normalmente o tempo de recuperação dele não é menor do que o tempo que o levou a chegar àquele estado. Então, olha bem, quando vai falar de paz no mundo, Emmanuel, ele faz esse parágrafo grande que é para a gente meditar aqui o tempo todo. E, gente, a gente não tem que ter vergonha disso, né? A gente tem que olhar para ele e falar, realmente, a gente acaba se enquadrando em alguns desses aqui, né? Ele fala, ó, o que é a paz para as nações? É não ter guerra declarada. Às vezes a guerra está acontecendo no seio do seu povo, como a gente tem aqui a violência urbana aqui perto da gente,
mas só pelo fato de não ter uma guerra declarada entre nações está significando paz. Aí depois fala, ó, para o abastado inconsciente é a preguiça improdutível. Eu quero ficar aqui parado sem fazer, eu estou em paz, me deixa em paz. A paz para ele é o quê? É ele estar ali satisfazendo aquela necessidade que ele tem na hora. Então vai ser tudo satisfação de necessidades que não são necessidades superiores. Então ele vem falar para a gente, ó, há dos que se revoltam, enquanto ele não manifesta o desespero dele, ele não fica em paz. A dos ociosos é a fuga do trabalho. Aqueles que são arbitrários é eu conseguir fazer com que a pessoa fique subordinada aos meus caprichos. Os vaidosos, ele aplaude a ignorância. Chega até, incomoda a gente, né? Qual é a paz do vingativo? É eu ver o meu adversário sendo destruído. A dos negociantes, eu me dei bem no negócio, alguém se prejudicou, alguém perdeu muito. Aliás, a gente vê muito isso em Bolsa de Valores, né? Bolsa de Valores, quando você vê alguém rindo muito do outro lado, tem alguém chorando muito do outro, porque para aquele ali tá rindo, alguém perdeu muito. Alguém jogou, às vezes, até a vida dele fora mesmo. Né? Então ele fala, a dos que se agarram às sensações de baixo teor, é a viciação dos sentidos. Né? Quanto mais ele tiver entregue aos prazeres da vida, buscando de preferência em todos os dias da semana, toda hora, ele está satisfazendo ali, está em paz com ele mesmo, sem perceber que os sentidos estão aí sendo viciados. E ele termina falando dos comilões também, né? É que a gente esteja sempre com as dispensas cheias e com os livros de receita do nosso lado, fazendo cada vez mais petiscos para a gente poder estar saboreando o estômago. E ele fala, embora haja fome espiritual. E no final ele fala assim, né, que olha, cuidado, porque essa paz que a gente pensa que a gente está tendo aqui, ela não é a paz do Senhor. Então, gente, o que seria a paz do Senhor? A paz do Senhor significa, seria o seguinte, a gente vem trabalhando com Emmanuel, os conceitos dele, né, e procurando trazer esses conceitos desde que começou esse trabalho. A paz do Senhor, dos nossos corações, vai ser de duas maneiras. Uma, da gente, através de um trabalho de autoconhecimento, a gente identificar na gente quais são os nossos defeitos e dando o tempo certo, sem atropelar as coisas, trabalhando o auto-perdão, né, sem ter aquela síndrome de perfeição imediata, mas também tendo a noção da responsabilidade e da necessidade que a gente tem de trabalhar esses defeitos nossos, a gente começar dia após dia, olhai, vigiai e orai. A gente olha, é isso? Então eu vou vigiar. A vigilância está falhando, vou pedir auxílio através da oração. E vou trabalhando os meus defeitos. E ao mesmo tempo que eu estou trabalhando os meus defeitos, estou procurando me tornar uma pessoa melhor com Jesus, por isso que a gente precisa mesmo. Eu reconheço que a minha inferioridade, eu preciso diariamente disso. Além disso, a gente se propõe a fazer um trabalho qualquer que seja um trabalho que não espere retorno, não espere vantagem, que a gente está fazendo porque a gente está vendo que é uma necessidade de um determinado grupo, de uma determinada pessoa para ajudar aquele, fazer a diferença de alguma maneira. Então, o que é estar em paz com Cristo? Eu pensar assim, para que eu estou nesse mundo? Com certeza não é só para arrumar o meu trabalho, arrumar dinheiro, para sustentar a família, para se reproduzir, envelhecer e morrer. Não é isso. Porque muita gente faz isso e acaba não trabalhando os defeitos dela. Agora, eu sei quais são os meus defeitos e estou dando atenção aos meus defeitos. Olha só que coisa legal. Estou até respeitando esses defeitos. Porque eu aprendi que, assim como Paulo fala do bom combate, a Joana de Ângeles prefere não usar a palavra combate. Ela fala assim, prefiro a conquista do homem velho. Então, o homem velho simplesmente começando a mudar a sua fonte de atenção. Olha que coisa legal. E a partir daí a gente vai descobrindo novos prazeres, o prazer de ver alguém sorrir, o prazer de tirar alguém de uma depressão, o prazer de estar levando alegria nos lugares que a gente vai, o prazer de não estar mais comprometendo, né, e trazendo complicação para as pessoas. E isso vai sendo a paz do Cristo, muito diferente dessa paz mundana que foi elencada aqui em vários exemplos por Emmanuel. Então, que a paz do Senhor possa penetrar em nossos corações,
hoje e sempre.